Esta é uma série de vídeos sobre LGPD que nós, da BS4IT, em parceria com o Escritório de Advocacia Righetti Cirino, preparamos para você. Cada vídeo trará informações relevantes que ajudarão você a entender um pouco mais sobre o tema. Espero que gostem! Olá, meu nome é Luiz Felipe Cirino e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as principais impressões, um overview da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.079 de 2018. Uma coisa que é importante que se assente desde já, que a LGPD ela não nasceu do dia para a noite, ela é fruto de um intenso trabalho do nosso legislador. Foram mais de 8 anos de trabalhos legislativos até que se chegasse ao texto final da LGPD, aperfeiçoando-se esse importante diploma legislativo que tenta alinhar o direito brasileiro a algumas premissas já adotadas há muito tempo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. A LGPD ela vem para suprir diferentes lacunas legislativas que existiam no ordenamento jurídico brasileiro há muitos e muitos anos. Então, não dá para falar que a LGPD vem para tratar os dados de uma vez por todas, até porque seria injusto com leis anteriores que, de certo modo, tratavam, em alguns aspectos, os dados pessoais, direito à honra, à imagem e à intimidade. Então, a LGPD, na verdade, ela vem para preencher trechos legislativos que não existiam com relação ao tratamento dos dados pessoais. A regulamentação do tratamento de dados pela LGPD visa a observância de diferentes direitos do titular de dados. Direito a acesso a esses dados, direito à correção desses dados, direito até à exclusão desses dados que estão aí nas mãos de fornecedores, de empresas ou até mesmo de pessoas físicas, como a gente vai ver adiante. Direito até do titular do dado ter conhecimento de como os seus dados pessoais serão utilizados. É isso mesmo. O titular daqueles determinados dados, ele tem o direito de questionar aquele que detém os seus dados quais são os motivos, quais são os destinos, para que os dados daquela determinada pessoa serão utilizados. Os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados também merecem uma especial atenção. Ao mesmo tempo em que a LGPD visa ser um diploma legislativo destinado à tutela do direito à honra, do direito à privacidade, do direito à imagem, esta lei ela também visa garantir o amplo desenvolvimento nacional, a livre iniciativa, a livre concorrência, enfim, princípios esses que estão mais relacionados a uma atividade mercadológica do que propriamente a garantia do sigilo e a proteção dos dados tão somente. Então é importante a gente entender que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não tem como objetivo o engessamento da atividade empresarial de tal modo que o exercício dessa atividade empresarial se torne moroso, complexo ou difícil por conta da necessidade de tratamento dos dados pessoais. É muito importante que se entenda esse viés ambivalente da Lei Geral de Proteção de Dados. Se por um lado se visa proteger a intimidade, a honra e questões mais relativas à privacidade de cada uma das pessoas, de cada um dos titulares dos dados que estão à disposição, também a LGPD visa garantir aí o desenvolvimento nacional com a observância de uma série de princípios que tem justamente esse objetivo mais econômico, esse viés mais mercadológico. Algo muito relevante de ser destacado nesse overview aqui que estamos fazendo a respeito das principais diretrizes da LGPD está quanto à sua aplicabilidade. A LGPD, ela aplica-se a praticamente todas as relações comerciais que podem ocorrer, não só no âmbito do território nacional, mas até mesmo por meio de empresas estrangeiras em alguma hipótese. Por exemplo, se o tratamento de dados tiver como objetivo a celebração de negócios aqui no Brasil, se os dados eventualmente foram coletados no Brasil. Em todas essas situações, aplica-se a LGPD. A aplicação da LGPD, ela é tão ampla que são pouquíssimas as hipóteses em que ela não se aplica. E é importante que a gente entenda também essas hipóteses. Notadamente, a LGPD não se aplica quando os dados eventualmente coletados e tratados não têm um objetivo comercial, um viés empresarial, não se pretende obter lucro com o tratamento desses dados, e também para informações que são de notório e público conhecimento, que eventualmente devam ser trabalhadas pela imprensa ou por órgãos de divulgação de informações relevantes. De igual modo, a gente não pode falar em aplicação da LGPD quando há questões relevantes aí à segurança nacional, situação nessa em que, por óbvio, alguns dados devem de fato ser preservados, visando sempre a segurança
do nosso país, dos nossos cidadãos e de todas as pessoas que aqui vivem. Essas são as nossas primeiras considerações a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Se pudermos guardar uma ou duas informações de tudo que foi falado nesse primeiro vídeo, nesse vídeo inicial, nesse overview da LGPD, é importante que a gente entenda esse duplo viés da Lei Geral de Proteção de Dados, que não vem para engessar as atividades empresariais. Pelo contrário, se de fato observadas as diretrizes, se de fato observados os requisitos trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados para a coleta, para o tratamento e para tudo aquilo que se refere aos dados pessoais, é muito possível, é muito provável que o desenvolvimento econômico se alavanque, que consigamos atingir aí patamares de crescimento mais consideráveis. Nesse sentido, a segunda informação que eu gostaria que ficasse guardada na memória de vocês que nos escutam está no fato de que a LGPD é fruto de amplo trabalho legislativo. Foram quase 10 anos de reuniões, debates, audiências públicas realizadas aí no âmbito tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal para que o Brasil tivesse uma legislação moderna, alinhada a tudo de mais recente que se verifica em países em que a tecnologia já está consolidada há muitos anos, países da Europa e nos Estados Unidos da América. São essas as minhas considerações iniciais. Muito obrigado.